Olá, pessoal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de projeto de vida aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão. Então, você que está aqui, né, no nosso chat, você que está aí conectado na sua cidade, apareça aqui, me manda aí um oi. Na nossa aula de hoje, dia 4 de novembro, a gente vai discutir sobre, continuar, na verdade, a nossa discussão sobre a comunidade escolar. O que que significa isso, na verdade, né? O que é comunidade? O que é comunidade escolar? Qual é a relação que existe entre a escola, a família e os estudantes? Né? Durante todo esse mês, a gente está estudando sobre a importância da escola e de que forma que a escola acaba, né, nos auxiliando na nossa educação, na nossa socialização e na formação de um caráter cidadão e cidadã. Beleza? Então vamos lá. Bom, o objetivo da nossa aula é justamente compreender, né, a relação que existe entre os professores e os estudantes, né? E de que forma que isso pode contribuir para a formação do teu projeto de vida. Então, a primeira coisa que a gente vai aqui responder é sobre comunidade. O que que é uma comunidade? Olha, uma comunidade é uma área ou um local identificável como uma cidade, uma aldeia, um bairro ou até um local de trabalho, né? Então, a comunidade é um grupo de pessoas, como vocês podem ver aí na imagem, né? Imagina aí que é uma comunidade bem diversa de pessoas que são amigas e que elas têm o quê? Elas compartilham interesses e perspectivas em comuns. Então, vocês que estão aqui agora assistindo essa aula, vocês também formam uma comunidade, porque é um grupo de pessoas que estão em uma sala de aula, dentro de uma escola, e que vocês têm um objetivo em comum, que é aprender, que é fazer o ensino médio, que é concluir a primeira série do ensino médio. Né? Então, é de adquirir conhecimento. Então, vocês também formam uma comunidade, porque vocês compartilham interesses e perspectivas que são comuns, né, gente? Então, essa ideia de comunidade é um termo que costuma ser empregado tanto na ecologia como na sociologia. E aí é claro que a nossa visão aqui vai ser baseada nas questões sociais, né? Então, o ser humano, como nós já aprendemos, é um ser social. Nós estamos interagindo com outras pessoas o tempo inteiro, a partir do momento que nós nascemos, né? Então, ao longo da nossa vida, nós vamos sendo inseridos dentro de determinados grupos, grupos esses que são justamente as pessoas com quem a gente se identifica, com quem a gente compartilha um interesse. Né? Então, por isso que a comunidade ela pode estar, né, dentro de uma cidade. É uma cidade, né, porque tem um grupo de pessoas. Pode ser uma aldeia, um bairro, um grupo de amigos, né, pessoas que estão reunidas ali dentro de um movimento social. Então, isso tudo faz com que se forme uma comunidade. Olha, então aqui a gente também precisa saber mais dois conceitos. O primeiro deles é o de indivíduo. Indivíduo, que é um termo com origem no latim, que se refere ao que não pode ser dividido. Então, trata-se, gente, de uma unidade independente. Né? Então, é um ser humano independente. Eu sou uma indivídua, você é um indivíduo, porque nós somos seres e que a gente não se divide, nós somos independentes, a gente pode ter autonomia, né, para fazer as nossas escolhas, para agir de acordo com os nossos valores morais, de acordo com a nossa ética ou a falta dela também, né? E a sociedade é uma associação, é um conjunto de indivíduos que compartilham valores culturais,
e étnicos e que estão sob o mesmo regime político e econômico em um mesmo território e sob as mesmas regras de convivência, né? Então aqui, gente, a sociedade, nós somos um conjunto de pessoas. O indivíduo, ele nasce dentro da sociedade. Por isso que a sociedade ela é constituída de indivíduos, né? Então, por exemplo, aqui nós estamos no Piauí, né, no Brasil. Então, nós somos a sociedade brasileira, a sociedade piauiense, porque a gente compartilha as mesmas regras, né? Estamos dentro de um mesmo regime político. Então, nós estamos vivendo aqui num regime presidencial, baseado no presidencialismo, né? Então, a presidência da República ela é a mesma para qualquer região do país. Né? A presidência da República ela não deve governar pensando apenas ali nas pessoas que lhe apoiaram. Ela deve governar, administrar, pensando em um todo, né? Então, nós estamos também sobre o mesmo regime econômico, que é a moeda do Brasil, é o real. Né? Não existe uma moeda para o Piauí que é diferente de uma moeda do Ceará, ou de Pernambuco, ou do Rio Grande do Sul. Né? Nós temos a mesma moeda no Brasil inteiro. Isso também faz com que a gente seja uma determinada sociedade. Né? A gente fala a mesma língua, compartilhamos costumes culturais, né, hábitos. Então, é isso que nos faz ser uma sociedade. É um conjunto de pessoas, né? Cada indivíduo aqui, por isso o nome indivíduo, nós somos individuais. Né? Por isso que a gente também fala em liberdades individuais, inclusive até já estudamos sobre isso aqui. Então, nós temos as nossas liberdades, os nossos direitos e os nossos deveres enquanto uma pessoa que está ocupando uma sociedade. Né? Aquela ideia de que nós não vivemos de uma forma isolada. Nós estamos o tempo inteiro compartilhando espaços. A gente compartilha um espaço dentro da nossa casa, a gente compartilha um espaço na vizinhança, no mercado de trabalho. Então, por isso que a sociedade ela é um conjunto de pessoas. Por isso que o ser humano é um ser social, porque é dentro da sociedade que a gente vai formando quem a gente é, interagindo com as outras pessoas ao nosso redor. Beleza? Bom, e comunidade escolar, gente? O que é comunidade escolar? A comunidade escolar, ela é formada por professores, pelos profissionais que atuam na escola, também pelos alunos que estão matriculados, que frequentam as aulas regularmente, e pelos pais e pelos responsáveis dos alunos, né? A gente sempre acha que a escola ela é apenas aquele território ali, a escola. Quem está dentro da escola é que forma ela, né? Apenas os professores, aí tem a direção, tem a galera que faz o lanche, tem a galera que limpa, tem a galera que é porteiro na escola, e nós acabamos achando que a comunidade escolar é apenas formada pelas pessoas que estão dentro daquele ambiente trabalhando. Mas aqui eu quero muito que vocês entendam que uma comunidade escolar, ela vai muito além disso. Dentro da comunidade escolar também está inserido os seus pais ou os teus responsáveis, né? Quando tu é uma pessoa menor de idade. Então, isso é interessante. Eu acho até que eu já trouxe uma pesquisa aqui falando sobre isso, né? Porque quando a gente é criança, né? Hoje, aqui no Brasil nós temos alguns dados que comprovam, né, que quando a gente é criança e está ali no ensino infantil, os pais eles estão muito mais presentes dentro do ambiente da escola. Né? Então, os pais vão todos os dias deixar e buscar aquela criança na escola, porque, afinal de contas, quando a gente é criança, a gente não tem a capacidade nem física, nem intelectual de se deslocar da tua própria casa, né, sozinho para dentro de uma sala de aula. E também porque você é menor de idade, você não responde por si só. Então, a família ela tem ali uma aproximação muito maior. Né? Nesses mesmos dados, a gente viu que
a família ela está muito mais inserida dentro do ambiente da escola, né? A família ela acaba conhecendo quem são os professores, conhecendo quem trabalha dentro do ambiente escolar. Então a família ela está muito mais próxima. E à medida que a criança ela vai crescendo e ela vai avançando nas séries escolares, a família ela vai se distanciando, né? E a gente pode entender isso como aquela ideia de que você vai desenvolvendo a sua autonomia. Então, no ensino fundamental 1, né, a família ela ainda está inserida na escola, tem as atividades ali culturais, né, que as crianças geralmente participam. Depois, no ensino fundamental 2, que é ali do 5º ao 9º ano, a participação da família no ambiente escolar diminui, e quando vocês estão no ensino médio, aí a participação da família ela diminui mais ainda, né? E isso é um retrato de que a gente entende que cada vez mais que tu vai crescendo, tu vai desenvolvendo a tua autonomia, então tu não necessariamente estaria ali precisando, né, da tua família ali sempre contigo dentro do ambiente escolar. Mas, gente, a ideia é que a família, ela faz parte da comunidade escolar. É muito importante que a família ela esteja inserida dentro do ambiente de trabalho. É muito importante que a família ela saiba quem são os professores e professoras dos seus filhos, né? E aí até algo que de vocês refletirem também. E aí, será que a família de vocês conhecem os professores? Sabe como é que a aula aqui no canal Educação funciona? Né? Justamente para a gente refletir, né, de que forma que a família ela está participando ou não do nosso ambiente, né? Da forma como vocês estão aqui dentro da escola, certo? E aí eu coloquei aqui uma perguntinha. Qual a finalidade da comunidade escolar? As pessoas que estão incluídas na comunidade escolar são agentes de mudança, né? Olha aí, as pessoas que estão incluídas na comunidade escolar são agentes de mudança, isto é, elas têm o poder de passar para frente uma educação que transforme o mundo. E, gente, nós já falamos muito sobre isso, né? Do papel da escola, da função da educação nas nossas vidas, de como, de fato, a escola ela tem esse papel que é fundamental, que é fazer com que a gente desenvolva um pensamento crítico, que a gente tenha noção do mundo que a gente vive, que a gente tenha noção da economia, da política, da cultura do país que nós estamos inseridos, que a gente tenha conhecimento sobre os nossos direitos, os nossos deveres. É dentro da escola que a gente vai sendo socializado, que a gente vai tendo uma noção do que é cidadania, e cidadania é justamente isso, né? Os nossos direitos e os nossos deveres. Então, é especialmente importante que elas estejam juntas. É muito importante que tenha essa ligação entre os professores, as pessoas que trabalham na escola, os estudantes, a família, porque a escola, gente, ela acaba tendo um impacto é fundamental na formação de um ser humano, né? Inclusive, a gente até comentou sobre aquela ideia de dizer que a escola, a família educa e a escola ela ensina apenas ali alguns conhecimentos científicos. Mas a gente viu que a escola ela acaba tendo um papel que vai muito além disso, né? A escola ela está aqui justamente para auxiliar na socialização de um ser humano dentro da sociedade, que esse ser humano ele compreenda como é viver dentro da sociedade. Quais são as regras sociais, quais são os seus direitos principalmente, quais são os seus deveres, a ter uma consciência sobre economia, sobre questões ambientais, questões sociais, questões culturais. A escola, ela de fato auxilia no processo de formação da identidade também. Então, por isso que é muito importante que tenha essa sintonia, né, que a gente acaba integrando os alunos, né? E aí, um outro ponto que a gente já discutiu aqui também nas nossas aulas, né, foram os 5 pontos, né, que eu trouxe para
a esclarecer o papel da escola na formação do aluno. Então a gente viu primeiro, olha aqui, que a escola ela contribui com a formação política e cidadã. Primeiro, né, gente? E aí esse ponto aqui é bem importante, né? Porque a gente acha que política se trata apenas de processo eleitoral. E hoje no Brasil, como a gente vive dentro de um sistema político muito polarizado, antagônico, oposto, né? A gente acredita que a política ela fala apenas do que é ser direita, esquerda ou centrão. E não, a política ela vai muito além de um processo eleitoral. A política é todo dia, gente. A política ela tem uma relação direta sobre direitos e deveres. Quais são os meus direitos, quais são os meus deveres dentro da sociedade. Tá certo? Então é por isso que ela contribui com uma formação política e com uma formação cidadã. E é muito importante que você compreenda que a política, a economia, a cultura do país que tu vive tem um impacto muito forte, né, de que forma que tu vive aqui. Então, a questão econômica, a gente sabe, a economia, ela também tem uma questão humana, cultural, né? Se eu vivo dentro de um país que tem uma grande desigualdade social, é claro que eu vou ser prejudicada, né? Só vai ter uma chance, ou eu vou ganhar na Mega Sena, ou eu vou nascer dentro de uma família herdeira. E se não entro em nenhuma dessas duas categorias, eu vou precisar trabalhar muito, né? Vou ter que ter um auxílio da política do meu país para que tenha uma ideia de gerar renda para a população. Então, é claro que a política e a economia, elas têm um impacto muito forte, né, da forma como a gente vive, na forma como a gente vive. Outro ponto aqui, né, que a escola ela nos auxilia é em desenvolver o nosso pensamento crítico. Eu sempre digo isso aqui, né, gente? Até porque nós somos seres sociais, a gente está interagindo com outras pessoas o tempo inteiro, a gente acaba sendo influenciado também pelo meio, né? Nós recebemos influência do nosso primeiro grupo social, que é a família. A gente recebe influência também da escola, que é o nosso segundo grupo social. Depois a gente tem influência dos amigos, da vizinhança, da política, da economia, da mídia, da comunicação do país que a gente vive. Então, para que eu consiga ter autonomia, para que eu tenha capacidade de tomar uma decisão própria, eu preciso ter um pensamento crítico. Eu preciso refletir sobre o mundo que eu estou inserida. Não dá para simplesmente eu viver dentro de um mundo que eu vou recebendo as regras e eu vou apenas obedecendo. Eu preciso questionar, eu preciso entender o que faz sentido para mim, de que forma que a minha vida ela pode ser beneficiada, de que forma que eu ajo e que eu me relaciono com as outras pessoas que estão ao meu redor, certo? Não dá para você entender, beleza, vivo aqui e aí a minha professora diz como eu tenho que ser, a minha mãe diz como eu tenho que ser, né? A política do meu país diz como é que eu tenho que ser, a televisão fala o que eu devo fazer. Não, a ideia aqui é que você, de fato, consiga desenvolver um pensamento crítico, tá certo, do mundo que você está inserido, né? Por isso mesmo que a gente tem o quê? Uma redação lá no Enem. Vocês estão aqui na primeira série do ensino médio, mas lá em 2024 vocês vão estar concluindo o ensino médio, vocês irão fazer o Enem e lá tem uma redação. E basicamente é aquela ideia, né? Aqueles avaliadores, eles querem saber se tu tem um pensamento crítico, se tu consegue desenvolver um pensamento com argumentos que sejam reais, baseados em fontes científicas, né? Não dá para tu escrever uma redação com achismo. Eu acho tal coisa. A minha opinião é essa. Não é assim, né? É algo muito mais amplo, que você precisa ter um ponto de referência, uma fonte, um dado científico para que você possa basear os seus argumentos, para que você possa defendê-lo. Então, isso é ter um pensamento crítico. É quando tu tem uma determinada opinião, mas que tu sabe argumentar. Não dá para a gente ficar naquela ideia de dizer, é a minha opinião.
Gente, a sua opinião, ela diz respeito apenas ao teu ponto de vista. Diz respeito apenas ali à estrutura que tu está inserido. Não é uma verdade absoluta. É apenas o teu mundo, né? Então, não dá para a gente basear os nossos argumentos apenas em sua opinião pessoal. Tu precisa, de fato, ter um argumento baseado em uma fonte científica, certo? Aqui, em ciência, gente, não rola achismo, né? São analisados dados, são feitas pesquisas, e aí sim, é claro, tu vai poder tirar a tua própria conclusão em relação àquilo. Então, opinião precisa ser baseado em alguma fonte, em algum argumento, em algum dado, e esse dado não pode ter sido simplesmente tirado da tua cabeça ou da cabeça de uma outra pessoa, né? Precisa ter algo embasado, de fato. Bom, o terceiro aqui, né, o papel da escola na formação de uma pessoa é apresentar a importância do respeito à diversidade. É isso, né, gente? Como é importante eu saber respeitar o outro, né? Como é importante a gente entender que as pessoas ali são diferentes, que nós somos diversos, né? Cada ser humano é um universo, né? Essa semana eu estava dando aula no curso técnico, a nossa diretora de imagem, a Yara, ela colocou essa frase, né? De que cada ser humano é um universo. E aí é muito isso mesmo, né? Porque aqui todo mundo que está assistindo essa aula agora, seja na sua escola, seja pela televisão aqui no Piauí, você tem uma história de vida, você vive dentro de uma determinada realidade. Não tem como eu chegar e ditar uma regra para a sua vida, porque eu não vivo a sua vida, não estou na sua pele, né? Então, gente, é muito importante que a gente entenda que cada um tem a sua própria realidade. Cada um aqui tem seus valores morais, né? O que é errado para você talvez seja certo para mim. O que é errado para mim talvez seja certo para você. E a gente precisa respeitar, né, respeitar um ser humano, independentemente do seu posicionamento político, da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, da sua condição econômica, da sua nacionalidade, da sua cor, da sua etnia, da sua religião, do local do país onde nasceu. A gente precisa respeitar o outro. Afinal de contas, o Brasil é um território com uma grande diversidade cultural. Então, a ideia é que seja baseado no respeito, né? Mas, infelizmente, na prática, a gente sabe que o Brasil não se configura dessa forma. Porque a gente tem um grande número de racismo, de homofobia, xenofobia, então intolerância religiosa, né, principalmente com as religiões de matriz africana. E também quem está dizendo isso não sou eu. A gente tem o IBGE, o Mapa da Violência, o Atlas das Juventudes, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, todos esses órgãos, as pesquisas científicas dentro das universidades públicas. Então a gente tem inúmeros dados provando de que fato o Brasil é um país muito desigual. Então você que está aqui, ainda é um jovem, está no ensino médio, que você possa ser uma pessoa que faz a diferença dentro da sociedade que você vive, e não que fique aí reproduzindo discurso de ódio em relação ao outro, né? É preciso respeitar a diversidade. Um outro papel da escola é estimular as habilidades socioemocionais, né? Aquela ideia de que a escola ela também contribui para que a gente possa conhecer quais são as nossas emoções. Pelo menos aqui na nossa disciplina de projeto de vida, a gente trabalha muito isso. Lembra quando a gente teve aqui uma aula que a gente até analisou aquele filme Divertidamente, que a gente viu que as nossas emoções, elas são todas válidas, né? A gente vive hoje em dia num mundo de acreditar que a única emoção que é válida é a alegria, a felicidade, como se eu tivesse a obrigação de estar feliz 24 horas do meu dia. E não dá, gente, pra gente ser feliz 24 horas do nosso dia, né? Se tu conhece uma pessoa que ela tá feliz no Brasil 24 horas por dia, pode desconfiar, porque tá um pouco estranho.
certo? Não tem como, né? A gente tem outras emoções, a gente tem a raiva, né? Que como nós vimos lá no filme e algumas pesquisas psicológicas, né, pesquisas em relação à psicologia, de que a raiva, ela também desperta na gente um sentimento de ser contra injustiça. Isso é interessante, né? Então, a raiva é um sentimento válido, a nossa tristeza também é um sentimento válido, o nosso nojo é um sentimento válido, né? Geralmente, quando tu pega uma comida que tá com mau cheiro, na mesma hora o teu cérebro injeta em ti um sentimento de nojo, é para te proteger, para tu não comer aquilo ali, porque com certeza vai fazer mal, né? É muito interessante isso aí também, né, em relação ao desenvolvimento do nosso próprio cérebro. Então, os nossos sentimentos, todos são válidos, gente. Né? A gente precisa saber controlar. E em algum momento na tua vida vai ter uma situação que tu vai ter muita raiva, ou que tu vai ter muito estresse, tu vai estar muito triste. E saber que nem a raiva, nem a tristeza, nem a felicidade, nem o nojo, né, dura para sempre. É tudo uma fase, é tudo um momento, então é muito importante que você também saiba trabalhar as suas emoções. O quinto papel aqui da escola, né, eu resumi em 5 fatores, podem ter e ainda existem muitos outros, é preparar você para ser uma cidadã, um cidadão autônomo. É preparar uma pessoa para que ela tenha capacidade de tomar as próprias decisões e que ela saiba, né, se responsabilizar por elas. Porque é aquela ideia de que, beleza, eu tenho autonomia, eu consigo tomar uma decisão por conta própria. É claro que a gente é influenciado pelo meio que a gente vive. A gente é influenciado pela família, pela escola, pelos amigos, pela televisão, pela política, pela economia, a cultura do nosso país. Mas mesmo assim, é aquela ideia de que você vai colocar todas essas influências em uma balança e vai ter a capacidade de fazer uma escolha que seja positiva para você, que você não prejudique o outro também. E lembrar que toda escolha que a gente faz dentro da sociedade, né, dentro do mundo que a gente vive, se geram consequências. Geram-se consequências, né? Consequências que podem ser positivas, mas também consequências que podem ser negativas. E não dá para eu me responsabilizar apenas pelas consequências boas. Eu preciso ter responsabilidade também quando algo dá errado, quando algo sai do planejado, né? E aí quando algo dá errado para mim, não adianta eu sair procurando um culpado, que eu também tenho essa noção de responsabilidade, porque a autonomia também é isso. É tu criar tuas próprias regras, é tu fazer as tuas escolhas de uma forma independente, mas é você também se responsabilizar pelas consequências das escolhas que você fez. Beleza? Bom, então fechamos aqui, né, esses 5 fatores, que foi muito mais uma revisão, porque a gente já teve uma aula só sobre isso, né? Então, o que é relacionamento entre escola e comunidade, gente? Olha, o relacionamento entre a escola e a comunidade é toda a comunicação que envolve a instituição de ensino e as pessoas que fazem parte dessa comunicação, né? Dentro de um espaço geográfico que está inserida a escola, então a gente vai colocar, uma relação entre estudantes, os moradores do local, entre as famílias, entre os responsáveis de estudantes, né? E como a gente viu, né, a comunidade escolar, ela tem esse papel aqui, né, de aprendizagem, cidadania, os valores, as atitudes, a reflexão, o desenvolvimento, tudo isso aqui está inserido dentro do ambiente da escola. Bom, então, qual é a importância de um bom relacionamento entre a escola e a comunidade? Olha, é claro que a gente sabe que um relacionamento saudável, baseado no respeito, na empatia, na ética, é algo fundamental para se estabelecer qualquer boa relação, seja dentro da família, seja dentro da escola, dentro do teu ambiente de trabalho.
Então, entre os benefícios, né, de ter um bom relacionamento com a comunidade, estão a melhoria no desempenho dos alunos, gente. É claro que vocês vão conseguir se desenvolver, adquirir todas essas funções aqui, né? Adquirir todos essas qualidades, como a gente acabou de ver, quando você está inserido dentro de um ambiente que também é agradável, dentro de um ambiente que você se sinta bem em ir para essa escola. Ninguém quer ir para uma escola, gente, que a infraestrutura é ruim, que os professores não são comprometidos. Ninguém quer ir para uma escola que vai sofrer violência, bullying. Claro que não. Então, é claro que um relacionamento saudável, um clima saudável, também é fundamental para que tu consiga, que a escola de fato consiga te impactar de uma forma positiva, né? Então, quando a gente tem um relacionamento saudável dentro dessa comunidade escolar, a gente tem a melhoria, né, do desempenho dos alunos, a gente consegue desenvolver todas aquelas habilidades socioemocionais, o pensamento crítico, uma formação cidadã, e é claro que ainda gera uma boa reputação e uma boa credibilidade para a escola. Né? Então, é muito importante criar estratégias pedagógicas que vão ser colaborativas, né? Então, entra aqui também um pouco a própria escola, né? Ela precisa ter essa noção de que forma que ela pode integrar esses estudantes dentro da sua comunidade, de como que ela pode integrar os pais, os responsáveis desses estudantes, né? Então, a escola, sim, ela consegue ensinar aspectos importantes da vida em comunidade aos estudantes, como a cidadania, um pensamento coletivo, né, gente? Isso aqui é um grande ponto. Como é importante a gente pensar no coletivo? Ah, professora, mas eu tenho que pensar só em mim, porque eu sou um ser, eu sou um indivíduo, né? E a partir do momento que eu ajudo as outras pessoas. Isso é legal. Ok, mas aí também vem o teu pensamento coletivo, né? Na ideia de que a gente não vive de uma forma isolada, gente. Não tem como, né? Tu pode viver com toda a segurança do mundo, mas uma hora tu vai ter que sair na rua. E aí? Tu não vive de forma isolada, a gente vive interagindo o tempo inteiro com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Que tu consiga desenvolver as tuas habilidades técnicas e as tuas habilidades pessoais também, né? Como a empatia, a responsabilidade, um relacionamento interpessoal, né? Quando eu também trabalho a minha empatia, o meu senso de respeito, de cidadania, consequentemente, é a ideia de que eu também saiba trabalhar e conviver com outras pessoas que são diferentes de mim, né? A ideia também de diversidade é isso, saber que você convive o tempo inteiro com pessoas que são diferentes de você. E esse tipo de estratégia ajuda a criar um ambiente que seja favorável e sadio para as pessoas que moram ao redor, né? Então, vai aumentando o nível de satisfação das famílias e dos estudantes, né? Quando a gente tem aquele sentimento de que os pais, eles estão integrados dentro daquela escola. E olha aqui, 5 pontos fundamentais para fortalecer a relação professor-aluno em sala de aula, né? Então, a gente tem aqui, primeiro, a ideia de pertencimento, né? Enxergar a escola como algo em que eu pertenço àquele ambiente. Entender que a escola, né, essa ideia do pertencimento, é de que você tem uma identidade, né? A partir do momento que a gente nasce, nós estamos formando a nossa identidade. Já falei isso aqui muitas vezes, né? De que ninguém nasce, gente, já com a tua identidade ali formada, né? Ninguém aqui dentro dessa sala, dessa aula, nasceu e já foi dizendo assim: ah, a minha identidade é essa, eu gosto de tal coisa, tem coisa que eu não gosto, o meu posicionamento político é esse, a minha cor favorita é essa. Não é assim,
tá bom? Então, a gente precisa entender que a nossa identidade a gente também vai formando dentro da sociedade que a gente vive. É algo natural e é assim que a gente vai se desenvolvendo, né? Então, a escola ela também impacta na formação da minha identidade. Isso aqui é algo natural, né? Dentro do ambiente que eu vivo, eu vou formando a minha identidade, certo? Bom, então a escola é um sentimento de pertencer, que eu me identifico, né, que eu me sinto acolhida, de dizer, olha, eu estudo naquela tal escola. Também um pouco de orgulho, né? Tu dizer, poxa, aquela é a minha escola, eu gosto da minha escola, eu me sinto bem dentro da minha escola. Essa é a ideia também. Bom, uma outra questão aqui, né, que é 5 pontos fundamentais para fortalecer a nossa relação é a confiança, gente. Eu sempre falo aqui com vocês, né, gente, qualquer dúvida que vocês tenham, que qualquer coisa que vocês queiram perguntar, ah, professora, eu não quero perguntar aqui, né, quando a gente está na sala de aula, porque todo mundo vai ficar sabendo. Então, vai lá, eu sempre deixo aqui o meu endereço eletrônico, né, é o meu Instagram, minha rede social, e tem endereço eletrônico, agora eu falei, né, como se eu tivesse aqui 80 anos. Mas sem etarismo também, né, gente? Mas vai lá na minha rede social, fala comigo, né? Para que a gente gostaria muito também que a gente pudesse criar essa relação, que ela fosse mais próxima, né? Aqui o nosso projeto de vida, eu sempre faço sempre coloco questionamentos, perguntas, para que também vocês possam ir se conhecendo, para que a gente possa se conhecer, né? Então a gente sempre faz discussões aqui que estão no nosso cotidiano, que fazem parte da minha vida em sociedade, que faz parte da tua vida em sociedade também, porque é dessa forma que a gente vai conseguir criar uma relação mais próxima, né? Muitas vezes a gente acha que existe uma relação de distância, de oposição entre quem é aluno e quem é professora, né? Professor. Porque a gente acha assim, ah, não, professor sabe tudo, a gente não sabe nada. E não, eu não gosto dessa ideia. Eu sempre falo aqui, né, que a educação, ela vem se transformando cada vez mais. A gente tem pensado sempre em uma educação mais humana, na ideia de que aqui eu não sou a dona da verdade, eu não tenho sempre razão, mas que aqui eu estou sempre aprendendo com vocês também. É por isso que eu sempre peço a participação, eu peço a opinião de vocês, porque dessa forma eu também aprendo com vocês, ok? Bom, então, por isso que a gente fala que a educação ela é um processo de ensino-aprendizagem. Ao mesmo tempo que eu ensino, eu também estou aprendendo. Bom, outro papel, um ponto fundamental, o 3, é o diálogo, gente. Não tem como, né, em qualquer aspecto da nossa vida, conviver com uma outra pessoa se a gente não souber dialogar, se a gente não souber ouvir o outro, se a gente não souber, né, dar a nossa opinião, o nosso ponto de vista, mas se a gente não parar para ouvir o outro também. Né, a gente muitas vezes, dentro de uma discussão, vem muito aquela ideia de que eu quero provar que a minha opinião é a que está certa. E tu tá discutindo comigo, tu também quer fazer a mesma coisa. Provar que a tua opinião é que é a certa. E isso é que acaba se gerando os conflitos, gente. Porque seria muito mais fácil se a gente entendesse que cada um, de fato, tem uma opinião, tem um ponto de vista e que a gente também pode aprender com as pessoas que têm um olhar diferente do nosso. E aí, lembrando, né, eu sempre faço aqui esse recorte, porque no Brasil é necessário de que racismo, homofobia, capacitismo, qualquer tipo de discriminação não é opinião, é um crime, tá certo? Então a gente precisa ver isso aí, tá bom? A gente não precisa, para poder falar a nossa opinião, né, ter que obrigar o outro a aceitar, a concordar contigo.
né? Eu não preciso ofender, eu não preciso ameaçar uma pessoa porque ela pensa diferente de mim. Né? Então, a gente viu que um dos papéis da educação é fazer com que a gente tenha o respeito à diversidade. Então, respeitar pontos de vistas que são diferentes do seu também é ter respeito à diversidade, ok? Então, que a gente saiba se comunicar com o outro, que a gente saiba expor a nossa opinião, sem ofender, sem ameaçar ninguém. O quarto ponto fundamental é a gestão de conflitos, né, gente? Claro, existe conflito de tudo quanto é tipo, né? O conflito, muitas vezes, ele não é somente a agressão física, mas é também um embate ali, um conflito, o conflito de ideias, né? De opiniões. A escola, ela tem a ideia aqui na nossa relação professores-alunos, né? Que a gente saiba, a partir do diálogo, é claro que a gente vai conseguir administrar esses conflitos, né? Que a gente saiba expor também o que a gente está sentindo, porque isso é algo que também contribui, né? Para que a gente consiga viver dentro de uma sociedade que seja mais justa, né, gente? Que seja mais igualitária. E o quinto ponto fundamental é um ambiente agradável, claro, né? Já pensou aqui um professor, uma professora? Eu já tive professores no ensino médio assim com posturas que eram inconvenientes, gostava de fazer aquela piadinha sem graça, que hoje a gente sabe que é um bullying, né, gente? Eu, quando era adolescente, ali, ou então no ensino fundamental, eu já presenciei professor fazendo bullying com aluno, né? Então, com outros estudantes, comigo mesma, né? Então, é algo que eu agora, quando eu me tornei professora, eu sempre pensava, olha, gente, se tem uma coisa que eu já sei, é o tipo de professora que eu não quero ser. Certo, então, por isso que também eu sempre falo aqui no projeto de vida, né? A gente sempre fala, a gente sempre discute sobre o que tu quer ser da vida, o que que é importante para ti. Mas também é muito importante que a gente saiba o que que a gente não quer ser, né? E aí eu sempre, quando eu comecei a fazer estágio e quando eu comecei a ir para a prática, ser professora na prática, e eu via também como era difícil a vida daqueles meus professores no ensino médio, eu também fui vendo ali quais eram as características, as ações, as atitudes que eu não queria levar para a minha vida profissional. Então, é também essa questão, né? Para que eu consiga viver dentro de um ambiente agradável, não é função apenas do estudante manter esse ambiente agradável, é função também dos professores, e aí eu também preciso fazer essa autocrítica, né? De que forma que eu me relaciono com os meus com os meus alunos, como é que a gente se comunica, né? Eu sempre quero aqui, de fato, que a gente consiga manter uma relação saudável, que você tenha confiança em conversar comigo, em tirar qualquer dúvida, né? Porque aí com certeza que a gente está vendo, né, que o papel da educação vai estar sendo colocado em prática. Bom, então vamos aqui falar de participação. Se a gente está falando tanto da comunidade, né, escolar, da integração entre professores, alunos, funcionários da escola e também os familiares, eu quero agora aqui saber de vocês, né? Eu quero que vocês pensem aí para vocês me responderem na próxima aula, tá bom? Então, olha aqui, gente. Vai anotando, né? Na sua escola tem participação dos alunos na tomada de decisão? E aí, vocês participam das decisões que são tomadas dentro do ambiente da escola de vocês? Inclusive, eu acho que eu vou deixar aqui na tela 3 minutos para que vocês possam dar uma lida, pensar e já já eu continuo, tá bom? Isnamba, 3 minutos, por favor.
Ok, pessoal, estamos aqui de volta. Então, olha aí. Na tua escola, o estudante, você que é estudante aí na tua escola, tu participa das decisões dentro da tua escola? E o Grêmio Estudantil, o que é, né? Vamos pensar aqui. Grêmio Estudantil, o que é? É uma organização formada por alunos eleitos diretamente pelas turmas, né? Então são os alunos de fato podendo participar daquele processo. É um importante espaço de aprendizagem política, de convivência, de responsabilidade e também da luta por direitos, né, gente? E basicamente isso aqui é ser uma pessoa cidadã. Isso aqui é a cidadania. É ter responsabilidade, é saber conviver, é ter consciência política, é saber lutar pelos seus direitos, né? E o conselho escolar existe na tua escola? É um colegiado composto por representantes de todos os segmentos da escola. Os pais, os alunos, os professores, os gestores, os funcionários. Bom, olha aqui, ainda tem mais, né? A Associação de Pais e Mestres. O que é, né? Talvez a gente nunca nem tenha ouvido falar sobre essas instituições, então é por isso que eu fiz questão de explicar o que cada uma aqui significa, né? Então, também chamada de Caixa Escolar, é um conselho fiscal e outras nomenclaturas, né? Não, ó, também chamada de Caixa Escolar, Conselho Fiscal e outros nomes, né, dependendo da rede de ensino, é uma entidade jurídica de direito privado, da qual participam os educadores e os responsáveis pelos alunos, né? Então, se acontece algum conflito dentro da escola, ele pode ser resolvido aqui na Associação de Pais e Mestres. E assembleias, o que é? Um encontro que reúne todos os segmentos da comunidade escolar, os pais, os alunos, os professores, os funcionários, os gestores e as instituições locais parceiras. A avaliação institucional participativa é um encontro que reúne toda a comunidade escolar, né? E aí, mais uma vez, né, ó, para ser participativa, gente, a gente precisa estar inserido dentro das decisões da nossa escola, né? Ter uma vida ativa, participativa dentro da escola não é apenas a ideia de que eu estou indo para a escola todos os dias. Não, é você de fato se preocupar, é de fato você participar das decisões que estão sendo feitas ali dentro, né? Bom, conselho de classe é um grupo que reúne professores e gestores escolares, né? Bom, e aqui eu trouxe uma dica de filme para que a gente possa refletir um pouco sobre a educação. Eu sempre falo aqui para vocês, né, que a gente consegue aprender muito além daquela ideia de que eu só aprendo se for dentro da escola, né? O conhecimento, gente, vai muito além. A gente também vai adquirindo conhecimento no nosso cotidiano, é com as pessoas com quem a gente convive, é com a educação que a gente recebe da família, tudo isso, né? Aquele conhecimento que tu aprendeu de geração, passou de geração em geração. Então, o conhecimento não é apenas aquele que a gente adquire dentro dos espaços escolares ou dentro de uma universidade, né? O conhecimento, ele também é construído todos os dias dentro das nossas relações e experiências pessoais. E aí eu também acredito muito na ideia de que o conhecimento a gente também consegue adquirir através de um filme, de uma música, né, de um documentário. Então aqui hoje eu trouxe essa dica aqui. Eu acho que é um filme bem popular, né? Geralmente passa na televisão, que é o Escritores da Liberdade, né? Esse filme aqui é em que muitas pautas importantes da atualidade, né, vão ser colocados aqui dentro da história,
como a questão social e a questão racial dos estudantes de periferia, né? A gente vê muito aquela ideia da desigualdade racial dentro da periferia. Aqui é um filme dentro de um contexto norte-americano, nos Estados Unidos, mas que a gente também pode pensar na nossa própria realidade, né? Lembra daquele documentário que eu falei aqui do o Museu dos Meninos, né, que era um projeto, acho que era no Complexo do Alemão, em que era feito todo um trabalho, né, de registrar as memórias dos jovens que vivem dentro de uma periferia, né? Então as pessoas falavam como era viver dentro de uma periferia, do prazer que é viver ali dentro, também das dificuldades, dos desafios, da violência, do acesso à arte, à cultura, ao trabalho, à educação. Então é uma forma da gente também conhecer a realidade de pessoas que estão vivendo dentro, né, dessas comunidades, certo? E que muitas vezes é também a nossa própria realidade. Pode ser a sua realidade também, né, que está assistindo essa aula agora. Então, esses escritores da liberdade discutem muito essa questão racial e social dos estudantes que vivem dentro da periferia, de como que a educação ela é fundamental para transformar a vida dessas pessoas, né? No papel da... E aí esse filme é muito interessante para a gente pensar justamente essa relação entre professores e estudantes, né? No papel da professora, a atriz Hilary Swank, conduz uma turma de alunos com diferentes problemas sociais. Além disso, o filme também reflete sobre a escassez de recursos para professores e líderes que querem implementar mudanças significativas nas instituições, né? Então, muitas vezes, gente, é um desafio, né? A educação pública básica no Brasil é um desafio. Não dá para a gente cobrar apenas dos professores ou da gestão dentro da escola. É preciso fazer uma cobrança além, né? É preciso fazer uma cobrança de prefeitura, de governo, de presidência, do executivo de fato do país que a gente está vivendo, né? Então, esse filme também mostra a importância da expressão individual como uma ponte para o autoconhecimento e para a confiança em si mesmo. Olha aí o que a gente mais fala aqui no projeto de vida, né? Sobre autoconhecimento, autoconfiança, autocuidado, autogestão. Esse radical alto, ele está sempre presente. Por isso que eu sempre falo que o projeto de vida é uma disciplina pensada para vocês, né? Por a ideia de que você saiba, que você se conheça, que você consiga identificar aquilo que é importante para você, o que é que faz diferença na sua vida. Beleza? Então, nós estamos aqui chegando ao final da nossa aula. Então, fica aqui essa dica de filme para que tu possa, né, refletir, quando tiver oportunidade. É um filme que de vez em quando passa na TV, para que a gente possa analisar também, né, a importância da escola e da convivência que a gente mantém dentro da nossa comunidade escolar e todas as questões que são discutidas dentro da escola. Na nossa próxima aula, a gente vai dar um pouco continuidade a esse conteúdo. Vocês já sabem que a gente está aqui em um período que a gente está discutindo muito sobre o papel da escola e de que forma que a escola ela pode transformar as nossas vidas. Tá certo, gente? Então, nós estamos chegando aqui ao final. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha conseguido entender, né, de que forma que a educação ela é fundamental, ela transforma a nossa vida, porque a gente consegue ter uma noção sobre cidadania, sobre os nossos direitos e deveres, né, que é a cidadania, para que a gente consiga desenvolver um pensamento crítico, para que a gente consiga respeitar a diversidade, para que a gente consiga conviver com outras pessoas e para que a gente também desenvolva os nossos sentimentos, as nossas habilidades socioemocionais. Ok? Então, eu sou a professora Kelly Campelo. Foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula. Então, beijos e até mais.